querendo falar? Pode falar agora. Pode ligar? É rapidinho. Alô? Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida como Chella, e vamos para mais um episódio. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que sustenta tudo na nossa vida. A gente vai chamar aqui de a rotina invisível. A rotina invisível é composta por aquelas pequenas coisas que a gente faz todo dia, quase que no automático, muitas vezes, que parecem bobas, parecem pequenas, mas que no fundo constroem quem a gente é. E aqui eu não tô falando de grandes momentos, aquelas decisões, né, drásticas, mas é no micro mesmo. Então é o jeito que você acorda, o que você faz antes de dormir, como você organiza a sua mesa no trabalho, como você lida com seu tempo livre também. E o ponto que a gente vai abordar aqui hoje é como essas rotinas invisíveis, então todas essas coisas que ninguém posta nos stories, que ninguém tá vendo muitas vezes que você tá fazendo, moldam tudo na nossa vida, moldam a nossa energia, o nosso humor e mais do que isso, aonde a gente vai chegar, né? Quem a gente tá se tornando. Vocês sabem que eu adoro trazer referências pra cá de livros que eu tô lendo ou que eu já li, e hoje a gente vai trazer duas referências principais pra essa conversa. O Charles Duhigg, eu acho que é assim que fala, mais uma vez eu não sei ao certo pronunciar o nome desse autor, mas é o cara que escreveu O Poder do Hábito, é um livro muito conhecido, e o James Clear, que escreveu Atomic Habits, que também é um livro bem best-seller, aquele livro que a gente encontra no aeroporto. E, óbvio, além disso, eu vou compartilhar as reflexões minhas, exemplos práticos, coisas que eu andei pensando por aí, e coisas da minha rotina que fazem a diferença. Vamos nessa! Vamos começar falando do Poder do Hábito. Primeira referência de livro que a gente vai trazer pra cá. Que o autor fala de algo que ele chama no livro de o loop do hábito. Ele fala que qualquer hábito passa por todas essas etapas. Primeira fase, gatilho, depois rotina e recompensa. E aí, depois ele ainda aprofunda, ele fala que o que realmente mantém esse loop funcionando é o craving, ou seja, é o desejo pela recompensa. A gente vai entrar em tudo isso, eu vou explicar cada fase. Para isso, vamos imaginar uma situação aqui hipotética. Imagina comigo, uma coisa que acontece bastante comigo, inclusive. Você chega em casa, depois de um dia puxado, o gatilho aqui é o cansaço. E aí é quase que automático, você deita no sofá, pega o celular e começa a scrollar o TikTok. Se identificou? E aí qual que é a recompensa? É uma sensação imediata de alívio, de distração, enfim, né? Sua mente ali começa a divagar. Um prazer imediato também, a gente pode falar. E aí não é só sobre a recompensa. O que faz você voltar a repetir isso no dia seguinte, no outro dia, é o craving. Então, ele fala que é essa expectativa de que se eu fizer isso, vou me sentir melhor. É esse craving, ou seja, esse desejo que reforça o hábito. E aí, por isso, fica tão difícil mudar. Não adianta simplesmente arrancar o celular da mão, porque o cérebro ele ainda tá desejando a recompensa, o que vem depois. E aí, qual que ele fala que é o segredo aqui? É você trocar a rotina, mas manter a recompensa. Então, em vez de você deitar no sofá e scrollar na rede social por 1 hora, você troca isso por uma caminhada, um banho demorado, ler 20 páginas de um livro que você tá animado para ler. Então, o desejo, o craving, continua sendo relaxar, né? Pensar em outras coisas, tirar a cabeça do dia cansativo que você teve. Mas você atende esse desejo de uma forma diferente. E aí, quando você entende essa lógica, você começa a perceber que mudar um hábito é você reprogramar esse ciclo do gatilho, rotina, recompensa. E, principalmente, essa parte do craving, o desejo, que sustenta tudo isso. No fim, você tá basicamente reprogramando o seu cérebro. E eu acho isso muito interessante, assim, olhar para o cérebro como um computador. Algum outro livro que eu li, que eu não vou lembrar o nome, fez essa analogia outro dia, né? Acho que livros que falam sobre programação neurolinguística falam muito sobre isso. Como o nosso cérebro é basicamente um computador e que se a gente usar as ferramentas certas, a gente consegue simplesmente reprogramá-lo. E aí é um pouco isso que o livro fala, né? Que cada vez que você repete uma rotina, que você troca os gatilhos, as ferramentas ali, é como se você estivesse fortalecendo essa linha de programação. É tudo base de repetição, praticamente. E é como se você tivesse meio que tricking o seu cérebro, porque a recompensa continua existindo. Nesse exemplo que eu dei, né? Em vez de ficar ali no celular por 1 hora, você vai fazer uma caminhada. Ou você vai tomar um banho quentinho. A recompensa, o prazer final ali, ele continua existindo, mas você ensinou o seu cérebro a chegar nela por outros caminhos, que não ficar 1 hora vendo TikTok.
Bom, agora, indo pro James Clear no livro Hábitos Atômicos, né? Ele fala muito sobre a ideia de você melhorar 1% ao dia. Quando a gente pensa em 1%, pode parecer pouco, mas é muito aquela lógica dos juros compostos que a gente vê nas finanças, né? Só que aplicada à vida. Então, se hoje você consegue fazer qualquer coisa mínima que você faz todos os dias, se você consegue fazer ela 1% melhor hoje, e aí amanhã mais 1%, depois de amanhã mais 1%, no fim do ano você tá, ele tem até essa conta, você tá 37 vezes melhor. 37 vezes, não 37% a mais. É exponencial o negócio. E aí vamos para exemplos da nossa rotina, né? Como que a gente consegue fazer uma coisinha ali, 1% a mais, 1% melhor? É simplesmente você acordar e meditar por 5 minutos naquele dia, se é uma coisa que você ainda não faz. Ou é você ler 10 páginas a mais de um livro todos os dias. Ou desligar o celular, né? Tipo, tirar as redes sociais meia hora antes de dormir, para você ter uma qualidade do sono melhor. São essas coisinhas que juntas, né? Você soma todas elas no seu dia e você vai cada dia, né, 1% melhor. Você vai construindo resultados extraordinários. E aí eu quero puxar até um paralelo que eu já li também isso num livro e sempre me marcou. Tem uma autora que escreve o livro que chama Garra. E aí ela, acho que no comecinho do livro, ela abre falando isso, que quando a gente olha para atletas, e ela fala do exemplo do Michael Phelps, ou a gente pode pensar no Cristiano Ronaldo, quando a gente vê essas pessoas extraordinárias, alta performance, a nossa impressão de fora é que essas pessoas são excepcionais. Tipo, elas nasceram com esse talento e, enfim, tiveram sorte, né? Mas se a gente destrincha a rotina delas, então o que elas fazem todos os dias religiosamente ali, se a gente destrincha isso, nada mais é do que um conjunto de coisas aparentemente ordinárias. Ela fala isso. Então, assim, é dormir cedo, é treinar todo dia, cuidar da alimentação, é treinar mais firme, 1% a mais no dia, revisar a técnica delas, recuperação do corpo, enfim. São várias mini coisas que, se você olha para elas isoladamente, elas não têm nada de extraordinário. Só que, se você vê uma pessoa que faz isso de forma sistemática, né, e faz todas essas coisas, elas viram algo extraordinário. Porque essas pessoas estão fazendo isso de forma repetida e com consistência. É basicamente isso. Então, esse livro, inclusive, ela fala que essas pessoas, o Einstein, ela fala de alguns exemplos, né, de pessoas muito fora da curva, elas não têm nada de muito diferente de pessoas comuns. Elas só fazem essas coisas de uma forma meio orquestradas, né? E aí essas coisas seriam essas pequenas rotinas invisíveis, de forma orquestrada e simultaneamente. Vamos para mais alguns exemplos cotidianos, né? No dia a dia, a gente acaba subestimando muito o poder dessas coisinhas pequenas que ninguém tá vendo. Eu acho que é porque muitas vezes a gente é treinado para entender que só esses grandes feitos, enfim, uma coisa muito extraordinária que a pessoa fez, levou ela para onde ela tá. Então a gente esquece que tem muita coisinha pequena acontecendo ali de bastidores. E aí, falando de alguns exemplos cotidianos mesmo, do nosso dia a dia, pra gente pensar, pensa numa amizade profunda, ou aquela amizade de longa data que você tem desde a época da escola. Ela não nasce e nem se nutre, né, do nada. Ela é construída em mensagens que você responde, em vezes que você escutou aquela pessoa com atenção, em momentos que você teve presente, que talvez essa pessoa precisasse muito de você. Então, não é um grande momento que virou essa chave, mas são essas pequenas rotinas invisíveis de manutenção ali que sustentam o seu vínculo com esse amigo ou essa amiga. Ou, vamos mudar um pouco a área da vida, olha para sua saúde. Quando você decide fazer um grande feito, vamos supor, você decidiu, estalou os dedos e falou, eu vou correr 10 quilômetros. O que está por trás disso são as escolhas invisíveis que você vai ter que fazer no seu dia a dia para que você consiga lá na frente correr esses 10 quilômetros. Então, dormir bem, beber bastante água, ter uma alimentação equilibrada, uma rotina de treinos que você vai ter que fazer toda semana. Então, são todas essas pequenas coisas aparentemente invisíveis que vão te levar a esses 10 quilômetros. E isso aparece no trabalho também. Um último exemplo aqui para materializar. Uma boa reunião, uma apresentação que você faz, que impressiona as pessoas, normalmente ela foi sustentada por várias coisinhas que ninguém viu. Então, é o tempo que você ficou pesquisando, né, aquele dado para trazer, organizando as ideias, a parte do design da apresentação que você ficou montando até altas horas. É o ensaio que você teve que ter várias vezes, repassando a apresentação para chegar naquele momento e falar bem em público. Então,
existem muitos esses bastidores por trás que muitas vezes a gente não tá vendo, ninguém posta, né, que tá nessa fase aí, treinando pra ser bom em algo. Mas, na verdade, essas coisas estão sustentando esse resultado ali na ponta. E aí, trazendo pra minha vida, eu vou trazer um hábito invisível que eu sinto que me sustenta e que quase ninguém sabe, assim, porque não é uma coisa que a gente sai falando que a gente faz, mas é o hábito de escrever todos os dias. Às vezes eu me obrigo a escrever, tipo, 2 linhas, enfim, às vezes vem um parágrafo maior, uma reflexão, mas é acordar e colocar no papel o que eu tô sentindo naquele exato momento. É um exercício que pode parecer meio irrelevante na hora, mas eu tenho certeza que muda o meu dia, assim. Ele me dá clareza, me ajuda a organizar a minha mente mesmo e guia um pouco das decisões que eu vou tomar ali naquele dia. Tá, mas como eu sempre gosto de trazer para os episódios, como que a gente consegue colocar em prática tudo isso que a gente tá falando aqui? Então, vamos para algumas dicas. A primeira dica que eu dou é crie rituais âncora. O que eu quero dizer com isso? Os rituais âncora, que a gente vai chamar aqui, são aquelas micro-rotinas ligadas a algo que já existe. Então, é um gatilhozinho que você vai usar em cima de uma atividade que você já faz. Vamos lá pro exemplo. Toda vez que eu tomo café de manhã na minha casa, eu escrevo 5 linhas no meu caderninho. Então, virou um hábito atrelado à questão de consumir café. Se eu vou tomar um café de manhã, eu lembro que eu preciso escrever ali o que eu tô sentindo. Ou, toda vez que eu fecho o computador, eu tô ali no escritório, eu terminei todas as minhas atividades, fechei o computador, eu faço uma lista das 3 prioridades pro dia seguinte. Anoto também ali num planner as 3 coisas super importantes e negociáveis que eu não posso deixar de fazer no dia seguinte. Então, quando você ancora, você não precisa, né, de força de vontade ou até um lembrete. O gatilho já puxa a rotina seguinte automaticamente. A segunda dica é modifique o ambiente. Essa, pra mim, é uma das mais importantes. Os 2 livros que a gente tá usando como base pro episódio de hoje falam muito disso, especialmente o James Clear. Ele fala que não basta você só ter disciplina. Você sempre vai ser influenciado pelo contexto, né? Ou seja, o ambiente. E é muito simples, modificar o ambiente nada mais é do que você facilitar, né? Você deixar as coisas visíveis, de fácil acesso. Então, se você quer ler mais, deixa o livro em cima da sua cama, para você ler antes de dormir, não guardado na estante. Outro hábito que eu tô penando um pouco nesse ultimamente, mas é beber água. Se você quer beber mais água, você precisa deixar uma garrafa grande, de preferência, na sua mesa de trabalho, para você o dia todo ter fácil acesso ali, não precisar lembrar, né? Não contar com essa disciplina de vou ali pegar um copo d'água, já deixa a garrafa. E por último, e a mesma coisa serve pro exercício. Se você quer treinar no dia seguinte, eu funciono assim, se eu quero treinar amanhã, se eu não deixar a roupa de treino dobrada do lado da minha cama, tipo assim, o acesso o mais fácil possível, eu deixo o tênis já separado, eu provavelmente vou desistir no dia seguinte. Então, preparar o ambiente para que eu facilite a vida da Marcela do futuro, digamos assim. Uma coisa que eu já escutei também, que mudou um pouco a minha cabeça, é que, tipo, se eu tiver o tênis ali do lado da minha cama, né, ou a roupa de treino, enfim, e eu só focar nessa primeira atividade, que eu só preciso acordar, colocar a roupa de treino e calçar o tênis de corrida. Se eu só foco nessa primeira atividade, o resto já vem como consequência. Para pra pensar que se você só colocar o tênis de corrida, inevitavelmente você vai até a academia ou você vai correr. Então eu gosto de quebrar também e pensar só nessa primeira ação e saber que o resto já vem como consequência. Terceira e última dica. Aqui é sobre você dificultar o que você quer evitar. Então, na dica anterior, a gente falou muito para você moldar o seu ambiente, né? Então, deixa fácil ali o seu livro, sua garrafa de água, o tênis de corrida. Aqui é o contrário. E isso é algo que eu aplico muito na minha vida. Eu vou dar o meu exemplo aqui de novo. Eu tenho uma dificuldade, acho que isso é uma dificuldade da nossa geração, mas cada vez mais eu vejo que eu preciso passar menos tempo nas redes sociais. Principalmente o Instagram e o TikTok. Eu vejo que isso influencia, assim, pesado no meu sono. Então, se eu fico na rede social antes de dormir, eu já sei que não vou ter uma boa noite de sono. E eu fico muito com aquela culpa também de, nossa, eu gastei literalmente 1 hora aqui, sabe? Poderia estar fazendo outras coisas. Então, foi uma coisa que eu decidi trocar na minha vida, assim, esse ano. E aí, eu uso um aplicativo que simplesmente bloqueia as minhas redes sociais depois das 9h30 da noite, que é o horário mais ou menos que eu vou deitar. Isso literalmente salvou a minha vida, porque eu simplesmente dificultei um hábito que era meio automático, né? De deitar na cama, abrir a rede social e ficar ali.
E aí, simplesmente, eu não dependo mais só da minha força de vontade. Eu tenho um terceiro elemento ali me obrigando a não fazer o hábito. Mesma coisa, pensando ainda em dificultar o acesso, né? Com comida, vamos supor, eu não quero comer chocolate todos os dias. Por que eu vou ter um estoque de barra de chocolate na minha casa? Se não tá na mão, né, fácil acesso, é muito mais difícil de ceder ao impulso. E aí eu quero trazer uma outra virada de chave super importante e tá 100% relacionada com essa questão da rotina invisível. Que é, a gente precisa começar a valorizar o que ninguém vê. O que eu quero dizer com isso? Hoje parece que tudo só é validado, só tem valor se foi postado, né? Se tem aplauso na rede social. Então você treina e aí você posta pra validar que você realmente treinou. Mas não deveria funcionar assim, né? Até porque, quando a gente fala de uma rotina invisível ou de você melhorar 1% ao dia tudo que você faz, provavelmente não é tão tangível. Você não vai postar que, nossa, hoje eu meditei 5 minutos a mais, ou eu li 10 páginas a mais. Não existe isso, né? E a base mais sólida que a gente tá construindo ali é justamente aquela que ninguém tá vendo. Que nem quando a gente volta no exemplo lá do Michael Phelps. Ele tinha várias rotinas aparentemente invisíveis que ninguém tava postando sobre, né? Quando a gente vê ali os grandes feitos dele na televisão. Enfim, a gente não vê muito desse bastidor. E pra fechar, eu quero te trazer uma provocação. Como todo final de episódio, a gente sempre traz uma perguntinha pra você refletir ou uma tarefa mesmo pra você executar na sua rotina. E o de hoje vai ser uma pergunta mesmo. Quais são as suas rotinas invisíveis hoje? Aquelas pequenas ações que mesmo sem ninguém ver, estão construindo quem você é, estão construindo aí o seu futuro. E mais, outra pergunta. Quais são as rotinas que você gostaria de criar ou dificultar, né, voltando naquilo que a gente falou, para uma vida melhor? Não precisa ser nada enorme, pode ser desligar o celular meia hora antes de dormir, como eu falei, pode ser beber um copo d'água toda manhã, enfim, pensa aí o que você faria de diferente. E lembra que é nesse micro que o macro acontece. Então, o meu convite é para você escolher um hábito invisível para praticar essa semana. Não precisa contar para ninguém, não precisa postar, faz só por você. E vamos continuar essa conversa, comenta aqui qual é o hábito que você gostaria de melhorar e eu vejo você num próximo episódio. Esse programa foi produzido por Waffle.